eu quero compartilhar algumas coisas com vocês, e aí eu peço para vocês que são do Dodai College, vocês que são estudiosos de teologia, hoje meu sermão está um pouco diferente, não está um sermão tão expositivo, um sermão um pouco mais temático. Tá bom, pastor? Você permite, pastor André, eu pregar um sermão temático hoje? Obrigado. Hoje é um sermão temático, então nós não teremos um texto bíblico e trabalharemos em cima dele, mas construiremos esse sermão a partir de alguns textos bíblicos e de alguns olhares muito interessantes. Mas para eu começar esse tempo, eu quero dizer para você que talvez ainda não saiba que ADAI significa Assembleia de Deus Alto do Ipiranga. E talvez você já frequenta ADAI há algum tempo e ainda não saiba disso. Mas a nossa história, ela começa no Alto do Ipiranga, com os pastores fundadores dessa igreja, o pastor Paulo Silas, a pastora Mara. Eu trouxe uma foto aqui para vocês. Olha só, o pastor Sura era novinho, né? Ele continua novo, porque agora ele é maratonista, então está mais jovem ainda, né? Mas o pastor Paulo Silas, que já está em memória, é o pai da pastora Evelyn, do pastor Soeiro, da pastora Marcele, e a pastora Mara também, mãe do Soeiro, da Davi e da Má. São meus sogros, um homem de Deus, uma mulher de Deus, qual eu tenho uma admiração profunda. E essa semente foi colocada no coração deles há 22 anos atrás. E aí aquilo que era até então uma visão, aquilo que até então era um sonho, aquilo que até então era um propósito, um projeto, em 2003 passou a ser uma linda realidade. Eu trouxe uma foto aqui do início da ADAI, um dos primeiros cultos ali que nós tivemos, lá em 2003, um salão pequeno, começamos com algo em torno ali de 30 pessoas, um salão simples, mas um coração cheio de fé, um coração com a certeza de que era Deus que estava guiando cada passo daquele projeto. E assim começou aquilo que a gente hoje chamamos de Igreja ADAI, aquilo que nós chamamos de Família ADAI. Mas eu não sei se todos sabem, essa história teve um capítulo inesperado. Claro que quando eu digo inesperado para nós, inesperado para os nossos planos, para os nossos projetos, não inesperado para o Senhor, afinal Ele já tinha isso trilhado, esse plano trilhado, mas em 2008, o pastor Paulo Silas, ele sofreu 2 AVCs. Começou num isquêmico, depois avançou para um hemorrágico, e ali foram 11 meses de internação, muitos meses de UTI, foram 11 meses de oração, e 11 meses vivendo milagres diariamente. Enquanto os médicos diziam que não tinha mais nada para ser feito, Deus continuava dizendo, eu ainda não terminei, eu ainda tenho mais. E por muitos momentos nós achamos, e a medicina indicava que o pastor Paulo não aguentaria, não resistiria, mas a mão de Deus foi trabalhando, foi curando, foi cuidando. Ele passou por aquela situação e viveu mais 10 anos ainda após esse AVC. E aí, é claro que ele já, por mais que ele teve a sua saúde restabelecida, algumas sequelas ficaram, e ele já não tinha mais saúde total para pastorear a igreja. E entendendo isso, foi então que em 2010, o pastor Soeiro assumiu a liderança da ADAI e deu continuidade a essa história. É bem verdade que de lá para cá muita coisa mudou, mas o coração continua o mesmo, o propósito continua o mesmo, a missão continua a mesma. E hoje nós somos, de alguma maneira, essa comunidade vibrante que tem como fundamento a palavra de Deus. Se tem algo que a gente não negocia, é que na ADAI o nosso principal fundamento é a palavra de Deus, é a nossa base de fé, é a nossa regra de fé. E que tem também como missão amar a Deus, servir as pessoas e influenciar o mundo. E aí, de alguma maneira, aquela igreja que começou com pouco menos ou pouco mais de 30 pessoas, hoje alcança milhares. E talvez essa igreja que alcançou a sua casa, que alcançou a sua família, que de alguma maneira encontrou com a sua história. Uma igreja que se reinventou, sim, mas mantendo a essência, de alguma forma fazendo com que essa essência fosse mantida e perdurasse até hoje. E para mim, sabe o que é mais bonito em tudo isso? É que tudo o que somos em Cristo Jesus. Não é para que não é para que a gente se glorie, muito pelo contrário. Nós não somos perfeitos, mas estamos sendo aperfeiçoados.
porque o perfeito habita em nós e isso de alguma forma permite que a gente seja aperfeiçoado dia após dia. Nós não temos unanimidade, não temos uma única opinião, mas nós temos unidade. Nos esforçamos para viver em unidade. É verdade que a gente também não acerta sempre, mas a gente sempre busca o que é certo. E aí hoje é esse domingo para nós olharmos para trás, para nós lembrarmos dessa história. E quando eu penso nisso, existe uma palavra que salta ao meu coração, uma palavra que salta aos meus olhos, que é gratidão. Porque se tem algo que a história da Dai nos ensina, é que gratidão é o fio que costura o legado. E aí é sobre isso que eu quero falar com vocês hoje. E quando eu penso sobre gratidão, eu percebo que gratidão não é um sentimento que tem fim. Não é um sentimento que tem começo, meio, fim, não. Gratidão deve ser um ciclo que se renova nas nossas vidas todos os dias. Um ciclo que nos mantém vivos, um ciclo que nos mantém em movimento, um ciclo que nos mantém conectados com Deus. E aí eu gostaria de chamar isso de o ciclo da gratidão. Para a gente ser bem pedagógico, se você quiser anotar sobre o que eu vou falar aqui, mas o ciclo da gratidão. E aos meus olhos, esse ciclo possui 3 movimentos importantes. E não são movimentos desnecessários, não. São movimentos importantes, necessários para formar um coração grato. Não só formar um coração grato, mas para que a gente possa viver uma vida de gratidão. E aí eu realmente espero em Deus que essa mensagem não seja mais uma mensagem na sua pasta de mensagens. Que não seja mais um sermão que você vem ao domingo, ouve e nada muda. Não, eu espero do fundo do meu coração que você possa começar a enxergar gratidão de uma forma diferente. Que você possa, de fato, ter a sua vida transformada, que você possa ter a sua mentalidade restaurada, que você possa começar a enxergar a vida de uma outra maneira a partir desse tempo que teremos aqui. E aí, eu espero que a gente saia daqui com o coração mais leve, com o coração mais consciente e, sem dúvida, com o coração mais cheio de gratidão. Amém ou não amém? Amém. Então, vamos lá. O primeiro movimento é simples, mas é poderoso. E é esse aqui. O primeiro movimento do ciclo da gratidão é lembrar. Movimento 1, lembrar. Lembre de tudo o que Deus já fez. Sabe, gente, às vezes a gente acha que a ingratidão, ela começa quando a gente reclama. Então, não estou muito feliz com isso, não estou muito contente com isso, e a gratidão ela começa ali, quando a gente reclama. Mas eu quero te encorajar a pensar que a gratidão ela não começa quando a gente reclama. Ela começa antes. Ela começa quando a gente se esquece. Porque a gente só reclama de algo que a gente esqueceu. O que eu estou querendo dizer com isso? Que a gratidão começa quando a gente se esquece, quando a gente esquece de onde veio, quando a gente esquece de onde Deus nos tirou, quando a gente esquece quem nos fez chegar até aqui, quando a gente esquece de tudo que Deus já fez por nós, pela nossa família, pela nossa igreja. E quando eu penso sobre isso, eu me lembro de um texto bíblico, lá em Salmo, número 103, verso 2, quando o salmista diz assim, o salmista está dizendo para a sua própria alma, ele está dizendo, bendiga ao Senhor a minha alma, e por favor, não se esqueça de nenhuma de suas bênçãos. Gente, o salmista, ele sabia que a nossa alma tem o péssimo hábito de esquecer das bênçãos de Deus. A nossa alma tem um péssimo hábito de esquecer o que Deus já fez por nós. É por isso que ele faz esse alerta. Porque sabe que a nossa alma tem memória curta. A gente esquece as coisas que já vivemos. A gente esquece as coisas que Deus já fez. A gente esquece das pessoas que nos acompanharam na trajetória para que a gente chegasse onde a gente chegou. É por isso que a gratidão começa quando a nossa memória é despertada. Quando a gente se lembra, é quando a gente para e diz, Senhor, eu me lembro. Eu não sei vocês, mas eu me lembro
quando nós não tínhamos esse auditório, e nós tínhamos que ir de hotel em hotel pela Baixada Santista, mas em cada lugar que a gente passou, a presença de Deus nos acompanhou. E aí, gratidão é quando a gente diz: Senhor, eu me lembro quando eu não via mais saída naquela situação e o Senhor usou uma pessoa para me ajudar. Senhor, eu me lembro do tempo que eu precisava contar o dinheiro no fim do mês, contar as moedas ali para saber se ia dar conta de pagar o aluguel, mas o Senhor sempre proveu. Senhor, eu me lembro de quando eu vivi uma vida vazia, uma vida sem esperança, uma vida sem a sua presença, marcada pela dor, mas ainda assim o Senhor foi lá e me resgatou, me tirando do inferno, me tirando das trevas, do reino das trevas, me levando para o seu reino de luz. Sabe, gente, a gente não pode deixar a nossa alma se esquecer das bênçãos de Deus. Mas agora, sabe o que é mais lindo nisso? É que Deus sempre ensinou o seu povo a lembrar. Tem um texto em Deuteronômio 8:2. Eu gosto muito porque Deus usa Moisés para dizer isso ao povo. Olha só o que Deus dizendo através de Moisés para o povo: Ei, povo, lembrem-se de como o Senhor, o seu Deus, os guiou por todo o caminho. Gente, Deus sabia que quando o povo esquecesse do deserto, também poderia esquecer do Deus que sustentou ele no deserto. É por isso que Deus usa o profeta para dizer: ei, povo, lembrem-se do Senhor. Lembrem-se de como Deus agiu, como Deus os guiou, como Deus trabalhou em favor de vocês. E sabe o que eu aprendo com isso? Eu aprendo que uma pessoa que se lembra é uma pessoa que não se perde. Uma pessoa que se lembra de tudo aquilo que Deus fez é uma pessoa que não se perde no caminho, é uma pessoa que não se perde no propósito, é uma pessoa que não se perde na jornada, porque mantém na sua memória aquilo que te dá esperança em Cristo Jesus. Quando trazemos à nossa memória tudo que Deus já fez, todas as pessoas que Deus já usou, todas as portas que Deus já abriu, todos os milagres que a gente já viveu, o nosso coração de alguma forma se reencontra, de alguma forma o nosso coração se reconecta, e é aí que a gratidão transborda. Então a gente precisa entender que às vezes, preste atenção nisso, às vezes o maior milagre não é o que Deus ainda vai fazer, é o que Ele já fez e a gente já não se lembra mais. É por isso que antes da gente pedir algo novo para viver, a gente precisa agradecer por aquilo que a gente já viveu. Antes de nós querermos que Deus faça mais, precisamos nos lembrar do que Ele já fez, porque senão a gente corre um grande risco. Que risco? Esse aqui. Quem esquece o que Deus fez ontem, corre o risco de duvidar do que Ele fará amanhã. Gente, que possamos manter na nossa memória tudo aquilo que Deus já fez para nós, em nós, através de nós, como um memorial de gratidão. Porque se não fizermos isso, sabe o que vai acontecer? A gente vai parecer filhos incansáveis. Como filhos incansáveis? Filhos que só querem o novo. Filhos que só querem a próxima bênção, que só querem o próximo milagre, que só querem a próxima porta. Conhecem filhos assim? O seu não é assim porque você é crente e aí você ensinou ele muito bem. Então o seu filho não é assim. Mas conhecem crianças assim? Pô, você acabou de dar um tênis, já quer outro. Se nós queremos viver o ciclo da gratidão, se nós queremos viver uma vida de gratidão a Deus, nós precisamos hoje voltar a nos lembrar de tudo o que Deus já fez. Agora, o segundo movimento desse ciclo é esse aqui, movimento 2. Reconhecer. Reconheça que tudo o que você tem vem de Deus e é suficiente. Sabe, gente, eu não sei se vocês perceberam, mas a gente passa tanto tempo pedindo as bênçãos que queremos, que muitas vezes a gente esquece de reconhecer as bênçãos que já temos. A gente investe tanto tempo pedindo a Deus aquelas bênçãos que a gente quer, que a gente não reconhece mais as bênçãos que a gente já tem e não valoriza.
E aí quando eu penso nisso, eu me lembro de um texto bíblico que está em Tiago 1,17. E diz assim: toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, que não muda como sombras inconstantes. Sabe o que isso quer dizer? Quer dizer que a gente precisa aprender a reconhecer que tudo o que a gente tem vem de Deus. Não é na força do nosso braço. Não é. Não é mérito da nossa inteligência. Talvez você é inteligente, empresário, atua numa área e você acha que tudo que você tem é construção, fruto da sua inteligência. E desculpa, não é. Até porque quem te deu essa inteligência foi o Senhor. Não é mérito nosso, não é sorte, não é acaso, é graça. É pura graça divina. Tudo o que temos vem das mãos do nosso Pai. O ar que a gente respira vem de Deus. A saúde que nos sustenta vem de Deus. A família que a gente tanto ama foi Deus quem nos deu. O trabalho que nós temos vem dele. O pão que chega à nossa mesa vem dele. Se nós queremos viver uma vida de gratidão, precisamos reconhecer que tudo que temos vem de Deus e é suficiente. Suficiência basta. Deus não errou. Deus não errou no seu salário. Deus não errou no seu marido. Deus não errou na sua esposa. Deus não errou no carro que você tem. Deus não errou na igreja que você está. É suficiente. E a gente precisa aprender a encontrar suficiência em Deus. E aí quando eu penso nessa dificuldade, porque não é uma dificuldade só minha, nem só sua, e nem só dos dias atuais, quando eu penso nisso, eu me lembro do Éden. Deus havia dado tudo para Adão e Eva, tudo. Vida, propósito, comunhão, um jardim inteiro para desfrutarem. Mas mesmo em meio a essa abundância, eles escolheram olhar para o único não que Deus deu para eles. Olhem só, Gênesis 2, 16 e 17 diz assim: e o Senhor Deus ordenou ao homem: coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, pois no dia em que dela comer, certamente você morrerá. Percebem isso? Deus disse: coma livremente de qualquer uma dessas árvores. Mas Adão e Eva só conseguiram focar no não coma dessa. Eles tinham abundância, mas desejaram o que faltava. E foi assim que a ingratidão se transformou em pecado. E a gente precisa ter cuidado. A gente precisa ter cuidado, porque hoje não é muito diferente. Quando a gente foca no que a gente ainda não tem, a gente se esquece tudo que Deus já nos deu. Quando a gente foca nas coisas que ainda nos faltam, que na nossa cabeça nos faltam, a gente deixa de se lembrar e de reconhecer aquilo que Deus já nos entregou. Mas existe algo muito poderoso aqui. Quando então nós reconhecemos que tudo o que temos vem de Deus e é suficiente, a gente muda a forma como enxergamos a vida. Yuri, como assim? Eu te explico. O segredo não é ter muito. Não é. Talvez você pense: se eu chegasse lá assim, minha vida seria diferente. Eu tenho um plano, porque se eu tivesse um salário desse jeito, tudo seria diferente. Ei, deixa eu te dizer, não vai ser. Porque o que eu mais conheço são pessoas que chegaram lá, sem Deus, e dariam tudo para voltar aonde estavam com a presença de Deus. Não é sobre aonde a gente chega, é sobre com quem a gente está. Você pode chegar ao mais alto da sua carreira, o mais alto dos seus negócios, o mais alto da sua profissão, o lugar mais alto que você acredita ser. Se você chegar lá sem Deus, não valeu de nada. E você vai perceber isso, porque eu conheço pessoas que perceberam. Então o segredo está em reconhecer que tudo o que temos já é o bastante quando temos Deus ao nosso lado. Tudo o que temos é o bastante quando temos Deus com a gente. E quando a gente faz isso, aquilo que parecia simples se torna sagrado. Um simples café da manhã
em família vira uma memória eterna. Um abraço demorado em um dia corrido vira uma cura para a alma. O sorriso de um filho vira a resposta de Deus. Então, grave isso no seu coração. A gratidão não muda o que temos, mas muda a forma como enxergamos tudo o que temos. Eu vou ler de novo o que apareceu agora para vocês. A gratidão não muda o que temos, mas muda a forma como enxergamos tudo o que temos. Consegue compreender isso? A gratidão não muda o saldo da conta. Não muda. Não muda. Se mudasse, nossa, isso é uma beleza, mas não muda. A gratidão não muda o diagnóstico. A gratidão, ela não muda a circunstância, mas a gratidão muda a gente. Muda o nosso coração, muda o nosso jeito de ver a vida, muda o tom das nossas orações. A gratidão não muda o que está fora, mas transforma aquilo que está dentro. Ou seja, a gratidão, ela não apaga o luto, ela não cancela as contas do mês, ela não impede as tempestades de baterem na nossa porta. A gratidão não apaga o passado, mas ela faz algo muito melhor. A gratidão muda o coração de quem enfrenta tudo isso. É por isso que, se nós queremos viver esse ciclo de gratidão, viver uma vida de gratidão a Deus, nós precisamos reconhecer que tudo o que temos vem de Deus e basta. E é suficiente. Agora, o terceiro e último movimento desse ciclo é esse aqui. Movimento 3, expressar. Expresse sua gratidão a Deus em tudo o que fizer. Sabe, gente, a nossa gratidão, ela não pode ser completa enquanto ela só fica no nosso coração. A nossa gratidão não consegue ser total enquanto ela só fica dentro de nós. A gratidão precisa ser expressada. A gratidão, ela precisa ser externada. Não adianta apenas ficar dentro de nós. Olhem só o texto bíblico de Salmo número 107, verso 1, diz assim: deem graças ao Senhor, porque Ele é bom, e o seu amor dura para sempre. Gente, reparem que o salmista não está falando de um sentimento. O salmista está falando de um movimento. Não é apenas sintam-se gratos. É deem graças. Ou seja, é um convite à ação. É um convite ao movimento. Porque a gratidão verdadeira sempre gera em nós movimento. Ou seja, a gratidão, ela pode até começar no coração, mas ela precisa ser revelada nas nossas atitudes. Ela pode até começar e nascer no nosso coração, mas ela precisa ser revelada nas nossas palavras. Precisa ser revelada nos nossos gestos. E aí a verdade é que quem se lembra e quem reconhece o quanto recebeu de Deus, não consegue mais viver uma vida como se não tivesse nada para oferecer. Se você se lembra de tudo que Deus fez e você reconhece que tudo que tem veio dele, você não consegue viver uma vida inerte, como se você não tivesse nada a oferecer. A gratidão, ela transforma o eu tenho o que fazer em eu quero fazer, eu preciso fazer, eu desejo fazer. Transforma o serviço em privilégio. Transforma a doação em adoração. Sabe por quê? Porque uma pessoa grata não é uma pessoa parada. Quem é grato se move. Quem é grato serve. Quem é grato demonstra. Quem é grato expressa. E eu não estou falando só do contexto religioso ou igreja local. Estou falando do contexto vida total. Você como filho, você como empresário, você como marido, você como esposa. E quando a gente aprende a expressar essa gratidão, a vida ganha mais propósito. Porque a gratidão se transforma em ação, e essa ação se transforma em entrega. Então gratidão não é apenas dizer Senhor, muito obrigado. É viver de uma maneira que diga isso todos os dias além das suas palavras.
é servir com alegria, é ofertar com generosidade, é cuidar das pessoas com amor. É por isso que, se você é grato, eu quero te encorajar a não guardar essa gratidão, muito pelo contrário, expressar ela. Teve uma vez um voluntário na nossa igreja, não é do nosso campus, é de outro campus. Eu sempre tive uma amizade com esse rapaz, já é um homem adulto, e aí eu sempre via nele tanta paixão em servir, tanta paixão. Pensa em alguém apaixonado em servir, é esse cara, apaixonado em servir, apaixonado. E ele demonstrava essa gratidão em servir, ele era tão grato por poder servir a Deus. E eu, como tinha uma amizade com ele, um dia chamei ele, perguntei, falei: meu irmão, da onde vem toda essa gratidão? Por que você expressa tanto essa gratidão em servir? E ele falou assim: pastor, sabe por que eu sou muito grato? É porque eu fui muito perdoado. Eu sou tão grato a Deus pelo perdão que eu recebi, que eu sinto a necessidade de expressar essa minha gratidão a Deus, seja servindo, seja amando, seja cuidando de pessoas. Eu preciso expressar isso porque eu fui muito perdoado. Vivi uma vida com drogas, morei na rua, o Senhor me alcançou, me resgatou. Quantos aqui foram muito perdoados pelo Senhor? Essa não é só a história dele, essa é a minha história, essa é a sua história. Talvez você não teve problema com álcool, nunca viveu em situação de rua, mas talvez você tenha outros pecados e você recebeu perdão. Se nós fomos muito perdoados, também precisamos ser muito gratos, e não ser gratos apenas dentro do nosso coração, mas externar isso para as pessoas. E aqui, quando eu penso em expressar gratidão, eu me lembro de um episódio citado nos evangelhos, talvez a maioria de vocês conheça. É um episódio, uma história narrada no evangelho de Jesus, segundo escreveu Lucas. Está lá em Lucas 17, a partir do verso 10, no verso 11. E aí a Bíblia relata que Jesus estava indo a caminho de Jerusalém. E aí, quando ele passava por ali, 10 leprosos gritaram de longe, pedindo misericórdia a Jesus. Então a Bíblia diz que Jesus curou os 10 leprosos. Os 10 leprosos foram curados. E eu não sei se você sabe, mas os leprosos, eles ficavam na margem da sociedade, eles não podiam ficar dentro da cidade, porque a lepra era uma doença contagiosa, considerada muitas vezes até uma maldição. Então essas pessoas precisavam ficar excluídas da cidade. Por isso que é quando Jesus está a caminho de Jerusalém. E quando aqueles 10 leprosos curados foram, 9 deles partem em direção às suas famílias, ou a voltarem para os seus lares, porque pensam, eles estão numa aldeia ali, num cercado, num local onde só haviam leprosos, e talvez eles tenham familiares na cidade, talvez eles tinham um lar, talvez eles tinham filhos, talvez eles tivessem família. E 9 daqueles, quando são curados, partem em direção a um novo destino. Talvez, nos colocando na situação deles, talvez eu faria o mesmo, talvez você faria o mesmo. Uma saudade da Evelyn, uma saudade da Maitê. Fui curado, estou limpo, posso voltar a integrar a sociedade. Deixa eu voltar para minha família, deixa eu voltar para minha casa, deixa eu correr para abraçar meus pais. Talvez nós faríamos o mesmo. Mas a Bíblia continua dizendo: 9 seguiram seus destinos, mais um voltou para agradecer. E cá entre nós essa estatística está muito baixa, né? Jesus curou 10, voltou para agradecer. Mas reparem em algo poderoso, quando aquele leproso que agora estava curado, ele volta para agradecer, a Bíblia diz que ele se prostra diante de Jesus, em forma de gratidão, expressando a sua gratidão a Jesus. E aqui, como eu amo a Bíblia, e aqui acontece algo poderoso, porque Jesus disse algo que apenas ele ouviu, algo que os outros 9 não ouviram. Os 10 foram curados, voltou para agradecer,
E Lucas 17:19 diz que Jesus vira para aquele homem e diz: levante-se e vá, a sua fé o salvou. Ei, percebam isso, todos foram curados, mas só um foi salvo. Porque a cura, ela pode até alcançar o nosso corpo físico, mas só a gratidão transforma a nossa alma. Sabe o que eu aprendo com isso? Que quando nós expressamos a nossa gratidão, nós encontramos o caminho para a salvação. Então, se nós queremos viver esse ciclo de gratidão nas nossas vidas, nós precisamos passar a expressar a nossa gratidão a Deus em tudo o que fizermos. Seja no nosso trabalho, seja no nosso cotidiano, seja na nossa família, seja na nossa igreja, seja em qualquer ambiente que nós estejamos inseridos. Precisamos expressar essa gratidão a Deus. Então eu quero concluir esse sermão dizendo que se tem algo que eu aprendo com o ciclo da gratidão é que ele nunca termina. Porque lembrar, reconhecer e expressar não são etapas de um processo. São movimentos de um coração que continua pulsando por Deus dia após dia. Então, quando eu lembro do que Deus já fez, a minha memória é renovada, o meu coração se enche de fé. Quando eu reconheço que tudo vem de Deus e é suficiente, os meus olhos mudam a forma de enxergar a vida. Eu começo a ter suficiência em Deus. E quando eu expresso essa gratidão, eu encontro propósito, eu encontro salvação. Então, esse é o ciclo. Lembrar, reconhecer e expressar. Esse é o ciclo. Lembrar, reconhecer e expressar. E talvez hoje você esteja aqui pedindo para Deus algo novo. Talvez essa semana você pediu algo novo. Talvez esse mês você pediu algo novo. Mas quem sabe Deus esteja te dizendo: ei filho, ei filha, antes de você pedir algo novo, se lembre do que eu já fiz. Antes de você pedir algo novo, reconheça aquilo que eu já fiz. Se expresse por aquilo que eu já fiz. Então, a minha oração para nós, nesse sermão sim, mais reflexivo, a minha oração é para que a gente saia daqui lembrando de tudo o que Deus fez por nós. Que você possa essa semana fazer um exercício, ou ainda hoje, de se recordar tudo que Deus fez por você. Talvez Deus levantou uma pessoa para te ajudar a chegar aqui hoje, e você nunca conseguiu dizer isso para ela. Se lembre dessa pessoa hoje. Se lembre das portas que você pediu para Deus abrir. Ele abriu, e hoje você já não agradece mais com tanta frequência. Talvez você orou tanto para ter a vida que tem hoje, e não se lembra mais das suas orações. Talvez você, mãe, pai, você orou tanto para o seu filho ser crente. Seu filho é crente, serve a Jesus, apaixonado por Jesus, e você já não se lembra mais das suas orações. Talvez você orou tanto para Deus trazer aquela cura. Deus trouxe e você já não se lembra mais. Mas a gente não pode só lembrar, a gente também precisa reconhecer. Eu quero te encorajar a você ter convicção no seu coração de que tudo que você tem vem de Deus. Não é força do seu braço, não é sua inteligência, não é competência pessoal, não é sorte, é Deus. Tudo o que temos vem de Deus, e precisamos reconhecer isso, e reconhecer que ainda é suficiente, sabe, para a gente não criar essa sensação de sempre querer a próxima, sempre o próximo trabalho, o próximo carro, ou a próxima igreja, ou o próximo, não, é suficiente, basta. Precisamos encontrar suficiência em Deus. E quando a gente lembra e quando a gente reconhece, eu quero te encorajar a expressar mais, expressar a sua gratidão. Não guarde essa gratidão para você,
Pô, essa pessoa que você lembrou, expressa. Não adianta você só lembrar, não. Liga para ela hoje. Fulano, tudo bem? Estou te ligando. Quem morreu? Não, calma, ninguém morreu, não. Estou te ligando só para dizer que naquela fase de vida você me ajudou. Talvez você se lembre do seu antigo pastor, que durante anos te pastoreou. Talvez você nunca teve a oportunidade de agradecer. Agradeça a ele. Talvez você tenha uma mãe que passou anos de joelho orando por você. Você nunca teve a oportunidade de dizer: mãe, obrigado. Obrigado por ter orado por mim. Hoje eu estou aqui, estou firme na igreja, estou firme com Jesus, foi graças à sua oração. Talvez você orou tanto a Deus, pedindo um filho. Aí hoje, sabe o que a gente faz? Não dá um beijo na criança, de boa noite. Ei, externa isso para ela. Filho, filha, você foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Eu orei tanto para Deus me dar um filho, Deus me deu você. Obrigado. Talvez você não expressa mais sua gratidão à sua esposa. Pô, não é fácil ser sua esposa não, cara. Você dá trabalho, viu? Assim como eu dou trabalho para minha esposa. Pô, a gente precisa ser mais grato a Deus pela nossa esposa. Reconhecer que foi Deus que nos deu. Foi Deus que colocou do nosso lado. Uma mulher de Deus, uma mulher de oração. Uma mulher que te aguenta aí há 20 e tantos anos. Fala, Jesus. O contrário também é verdade, esposa. Pô, expressar sua gratidão ao seu marido. Um homem trabalhador, um homem de Deus. Tem os defeitos dele? Lógico que tem. Você também tem os seus. Mas não é sobre isso, é sobre ser grato. Pô, obrigado por estar trabalhando, por estar cuidando da nossa família. Pô, obrigado por todas as noites, pô, orar por mim, orar pela nossa casa. Ou não só no âmbito de casais, não. Talvez você que está noivo, você que está namorando, externe isso. Externe isso para sua companheira, a pessoa que Deus está levantando para ser a sua futura esposa. Não só no âmbito de relacionamentos conjugais, pô, mas também no seu trabalho. Pô, você tem um chefe que faz tantos anos que paga seu salário. Você fala mal da sua empresa lá, mas está pagando seu salário em dia. Pô, seja grato pela sua empresa. É a melhor empresa do mundo? Aí não sei, aí você tem que pensar. Aí você tem que refletir, mas está lá pagando seu salário. O que você faz com esse salário? Pô, você paga seu aluguel, você paga suas contas. Pô, seja grato pela sua empresa, pelo seu patrão, pelo seu chefe, pelo seu líder, seja lá quem for. Então, o meu encorajamento aqui é para que você expresse essa gratidão pelo seu líder na igreja. Pô, gente, não é fácil liderar, não. Liderar voluntário não é fácil, não. Pô, manda uma mensagem para o seu líder, expressa essa gratidão. Ó, líder, obrigado, cara. Obrigado porque eu falto na escala toda semana e você continua cuidando de mim. Você continua me amando, você continua insistindo em mim. Pô, seja grato. A gente precisa às vezes um pouco mais de palavras de afirmação, sabe? Externar palavras de afirmação e receber palavras de afirmação é bom também. É bom também. Expresse a sua gratidão. Então se lembrem desse ciclo. Lembrar, reconhecer e expressar. Que a gente possa sair daqui com isso no nosso coração. Eu sei que hoje é um sermão reflexivo. Tá tudo bem, você pode sair daqui sem dar um glória a Deus. Tudo certo. Se essa palavra entrar no seu coração e gerar fruto, para mim valeu a pena. Para mim valeu a pena. Deus também em meio ao silêncio. Deus fala em meio ao barulho, em meio a gritaria, em meio a glória. Deus fala também. Mas eu sei que Deus está falando com corações aqui nessa manhã. Eu sei que Deus está ministrando corações aqui nessa manhã. Que a gente possa sair daqui com essa sensação de gratidão. Gratidão sim pela Adai. Hoje é aniversário da nossa igreja. Gente, são 22 anos sem nenhum escândalo. Nunca nenhum pastor dessa igreja caiu em pecado. Isso não é mérito desses pastores, não, é graça divina. Nunca se ouviu um escândalo que alguém roubou a igreja. São 22 anos de história. E isso não é mérito nosso, é graça divina. A gente que não se cuide, não. A gente que não se cuide, não. Os próximos 22 anos continuarão sendo anos de atenção. Quem está de pé, cuidado para não cair.
mas gratidão pela nossa igreja. Quantos de vocês chegaram aqui machucados, cansados, sobrecarregados? E aqui encontraram refrigério. Seja mais grato pela igreja que você faz parte, sabe? Seja mais grato, expresse isso. Eu quero orar por nós. Se você pode, feche os seus olhos. Senhor, obrigado. Obrigado porque nesse ambiente, um ambiente de reflexão, um ambiente para a gente sair daqui pensando mesmo, refletindo mesmo, nos ajude a encontrar verdades para o nosso coração. Que a partir de hoje a gente possa viver integralmente o ciclo da gratidão nas nossas vidas. Que a gente se lembre de tudo que o Senhor fez. Que possamos agora trazer à nossa memória tudo que o Senhor já fez por nós. Senhor, como nós somos gratos. Nós não queremos apenas novas bênçãos. Nós somos gratos pelas bênçãos antigas, pelas bênçãos que o Senhor já fez, já deu. Nós nos lembramos de todos os momentos que precisamos da Tua boa mão e lá ela estava para cuidar de nós. Mas não só lembramos na mente, como reconhecemos também no coração. Reconhecemos que nada vem da força do nosso braço. Nada é competência própria, tudo é graça divina. Obrigado, Senhor, porque nós reconhecemos que tudo que temos vem do Senhor e nos basta. E é suficiente. O Senhor não errou na esposa que nos deu. O Senhor não errou no marido que nos deu. O Senhor não errou no filho que nos deu. O Senhor não errou no trabalho que nos deu. O Senhor não errou na igreja que nos colocou. O Senhor não errou com os amigos que estão ao nosso redor. Senhor, tudo que temos vem do Senhor e é suficiente. E se tem algo que não veio de Ti, por favor, afaste de nós. E nos ajude a expressarmos essa gratidão, colocar para fora. Não queremos que seja uma gratidão que fique só habitando no nosso coração e não gere transformação na vida de outros. Que possamos ser gratos e externar isso e expressar isso para que outros conheçam o Senhor através do nosso testemunho, através da nossa vida. E agora nesse momento, Pai, nós queremos expressar a nossa gratidão através dessa canção, através desse tempo de adoração. Nós queremos expressar a nossa gratidão levantando as nossas mãos, abrindo a nossa boca, aumentando o volume da nossa voz e cantando essa canção do fundo do nosso coração. Assim oramos em nome de Jesus. Amém.